Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão acessar esse vídeo. Vou retomar essa atividade. Essa atividade é para nós implementarmos a função arquivística de preservação e a função arquivística de acesso e difusão. Lembrando que essa segunda função arquivística de acesso e de difusão nós já tínhamos implementado a mesma, e a gente vai repetir agora, só que em cadeia de custódia digital arquivística. Por quê? Porque anteriormente a gente fez o acesso à difusão diretamente na plataforma do Atom. Quer dizer, nós subimos os objetos digitais sem o andamento da linha ininterrupta da cadeia de custódia, da CCDA, Cadeia de Custódia Digital Arquivística, com os documentos vindos por chamadas API do sistema de gestão, do sistema de preservação para a plataforma de acesso. Ou seja, com os três pacotes OAIs, vindo do pacote CIP, gerando um pacote IP, gerando um pacote DIP. É essa atividade de hoje. Mas antes de entrar na atividade, eu vou só retomar um pouco do que nós fizemos na disciplina de gestão de documentos, dois aqui da UF, aqui do curso de arquivologia da UF. Por quê? Porque é a última atividade prática que a gente faz. Semana que vem nós temos uma prova e depois nós seguiremos com outras atividades. Então, a atividade prática diretamente na plataforma é a última, tá? Então, vamos retomar. Eu vou abrir aqui para vocês a disciplina nossa de gestão de documentos 2. E aí eu vou abrir, como prometido, eu tinha que retomar com vocês o plano de atividades. Está compartilhado aí para vocês, plano de atividade, gestão 2, segundo semestre de 2022. Então, isso aqui está lá na emenda da disciplina, está lá no programa, só que aqui está dividido semana a semana, né? Então, lá em setembro, nós começamos com a gestão arquivística de documentos digitais orientada a modelos de requisitos. Então, nós estudamos o que são modelos de requisitos na arquivologia, nós estudamos o que é um requisito funcional, o que é um requisito não funcional e as regras de negócio. Fomos para os modelos de requisitos. Então, a origem dos modelos, o DOD 5015, lá nos Estados Unidos, que nasceu no Congresso norte-americano, né, por aquele problema de autenticidade, de confiabilidade, de manutenção da autenticidade e confiabilidade dos documentos digitais, e em especial a participação do NARA, né, quando o NARA foi chamado para colaborar com a elaboração do documento da especificação. Estudamos também o australiano, o DIRCS, o europeu, o MOREC, o colombiano, os dois brasileiros, a gente tem dois modelos de requisitos brasileiros, EARC Brasil, MOREC JUS. EARC Brasil para Executivo Legislativo, MOREC JUS para Judiciário. O nome dos sistemas de gestão de documentos do Brasil, né, o SGD, ou o EDMS na literatura norte-americana, ou o SGDE na terminologia espanhola. Tá? Então, no modelo de requisitos EARC foi definido o SIGAD, o Sistema de Gestão de Documentos para Executivo e Legislativo. E no Judiciário, o MOREC JUS, o modelo do Judiciário para a gestão de documentos, definiu o Gestão DOC. Tudo isso a gente foi assimilando, compreendendo, estudamos o recorde keeping também, estudamos os metadados para a gestão de documentos, o australiano, o AGR-KMS, o EMGDE da Espanha, tá? Até os metadados do EARC Brasil. E aí entramos na unidade 2 da nossa disciplina, o RDC-ARC, enquanto componente de um sistema de gestão de documentos. Um RDC-ARC para aquelas três orientações, né? Não é o RDC-ARC de permanente, porque permanente não é objeto da nossa disciplina. Isso é uma disciplina específica de RDC-ARC, de repositório, arquivístico, digital confiável.
Isso é específico aqui para a gestão de documentos. Então, nós estudamos o RDC-ARC, usado na gestão de documentos em três situações: documentos de longa temporalidade, documentos complexos, que pode ser um site, um portal, um e-mail, etc., e documentos sensíveis, que tem problema de privacidade, pedir privacidade, etc. A LGPD, e documentos classificados em grau de sigilo. Fomos para os sistemas de negócio que produzem documentos arquivísticos, também com vídeo, também com material e com práticas. Tá? Esses SIDs, esses sistemas de informação digital, que é um sistema de negócio, estudamos bastante isso na nossa disciplina, tá? Os sistemas de negócio que estão de acordo com aquela orientação técnica 03 do CONARC, tá? Que é a orientação de cenários de uso de RDC-ARC, em que o SIGAD ele desaparece e aparece o sistema de negócio com os requisitos do SIGAD. E aí não há o SIGAD nesta linha ininterrupta da cadeia de custódia. Sim, há um sistema de negócio que arquiva ou transfere ou recolhe diretamente para um RDC-ARC. Pode ser o RDC-ARC decorrente intermediário, pode ser o RDC-ARC de permanente, mas não há um SIGAD nessa linha dos três pacotes. Tá? Tivemos a primeira avaliação da nossa disciplina, logo em seguida o modelo OAIS e a cadeia de custódia digital arquivística. A gente estudou bastante o modelo OAIS, o modelo PAST do Interpares, o Preservation as a Service. Entramos mais a fundo na cadeia de custódia digital arquivística, mas notem, tudo ainda sem prática. A primeira prática que a gente vai ter de toda a cadeia de custódia é dessa, né? Fomos para as três entidades do modelo OAIS, a gestão de documentos, que é o Producer, o ambiente de preservação, o OAIS Archive, né? Nós estudamos o modelo OAIS para, principalmente como um arquivo longevo, né? As assinaturas PADs, os documentos assinados com assinaturas longevas que precisam ser arquivadas em um arquivo OAIS. Fizemos as práticas, começamos a partir daí as práticas, né? E aí nós começamos a aplicar as funções arquivísticas de Carol Couture, né? Deixa eu passar para esse outro slide aqui. Os artigos todos que a gente foi trabalhando, esse artigo aqui é da Leolívia, que a gente também estudou, artigo do professor Eliezer, artigo do Augusto, etc, etc, etc. Todos que a gente foi trabalhando. Então, a gente foi desenvolvendo as funções arquivísticas na prática, né? Pegando toda a nossa teoria e aplicando na prática. Então, nós executamos a produção em SIGAD, a classificação no Atom. Então, vamos lá dar uma olhadinha no nosso Atom aqui. Deixa eu compartilhar essa outra guia. Esse é o nosso Atom de gestão de documentos. Deixa eu ver aqui a Milena Gomes aqui com 86 visitas, a Ana Lívia, o PCD da Milena. Vamos direto no PCD da Milena, que foi uma atividade que nós fizemos em aula, né? Então tá aqui, ó, o PCD, a gente usou didaticamente esses nomes, né? PCD para ressaltar o que nós estávamos fazendo. Então foi um plano de classificação de documentos pessoal que vocês começaram. Aqui a Milena fez uma classe de identificação pessoal, em que ela colocou tipos documentais. Carteira de identidade, deixa eu ver se eu amplio mais. Certidão de nascimento, aí vem o item logo abaixo, e aqui o documento, ó. Então, todo esse trabalho foi a aplicação prática que vocês fizeram, né? Aqui está a certidão. Cuidamos para não usar documentos pessoais, porque esse ato está público, todo mundo pode acessar. Carteira de trabalho como tipo documental debaixo da classe identificação pessoal e o item carteira de trabalho e aqui o documento, né? O item. Então, todos esses documentos, depois a gente fez descrição, depois a gente foi fazer a identificação dos pontos de acesso, tudo isso a gente foi fazendo. Vou voltar lá para o slide das funções arquivísticas. Fizemos avaliação, fizemos a descrição lá na mesma plataforma, usamos SIGAD, usamos Atom e Kata, software livre.
Fizemos a difusão com o Atom, porque a gente difundiu esses documentos, nós publicamos. Fizemos a aquisição também, deixa eu voltar lá no Atom só para recuperar a aquisição. Deixa eu ver aqui, volto no Atom, vamos gerenciar incorporações, que é a aquisição, a terminologia, né? Tanto que o próprio Atom, aqui quando a gente pede adicionar novo, vejam que aqui a tradução, aqui está como incorporação e aqui está a data da aquisição. Função, arquivística, Tucarol, Couture, aquisição ou incorporação. Então, vou cancelar, porque essa prática está pronta, tem vídeo também das aulas anteriores. Então, está aqui, da aluna Fabiola, da Vibra SA, da Dory, da Sueli, da avô da Júlia, e etc. Todos os trabalhos que foram sendo desenvolvidos, vamos abrir um daqui, essa Vibra SA, essa empresa aqui, vamos dar uma olhadinha, aqui está o registro de incorporação, né? Aqui está a descrição arquivística que foi criada, essa Vibra SA, documentos com suporte em papel, o nome adotado, e aqui está o fundo que foi criado, a descrição arquivística, para essa prática, para essa incorporação, para essa aquisição que foi feita. Então, isso é só para a gente retomar que nós estamos chegando ao fim da disciplina, nós estamos chegando ao fim das nossas práticas nas plataformas digitais. Retomar que semana que vem tem uma prova do segundo bimestre agora. E esse conteúdo aqui é parte, né? Nós vamos fazer hoje a parte da preservação e a parte da difusão e acesso, porém em cadeia de custódia. Nós vamos utilizar o RDCAR, que é a Arquivemática. Tá? Então, vamos diretamente abrir o Arquivemática. Está aí a página www.arquivemática.org. Lembre que ontem no laboratório, lá no 4404, no nosso laboratório da UFASA, nós fizemos essa prática. Mas, como prometido, fica esse vídeo também gravado. Para reforçar, a gente vai abrir o Arquivemática e eu acho que os pacotes de vocês todos estarão ali já previamente elaborados. Então, essa é a página do Arquivemática. E aí, ontem, na prática também, nós fomos aqui no demo, né? Demonstração do Arquivemática. É aqui que a gente vai fazer os pacotes. Aqui no demo, a gente já tem que anotar que o usuário é demo@example.com e que a senha é demo. Então, vamos iniciar para fazer a nossa prática. Lembrando que nós vamos fazer primeiro a prática aqui no Arquivemática Online. Todo mundo pode acessar, esse Arquivemática está online. Você pode usar ele qualquer hora, qualquer dia. Não tem aquele horário que tem o nosso Arquivemática privado, o nosso Arquivemática só da turma. Tá? E por que a gente tem que ter um Arquivemática privado? Porque esse Arquivemática público não deixa a gente ter acesso ao storage service, né? A configurar os pipelines. Né? Então, é por isso que é importante a gente ter um Arquivemática como laboratório de ensino interno nosso. Aquilo lá tem um horário de uso, eu vou explicar depois, assim como a entrega dessa atividade. Então, vamos iniciar. Aí ele está conectado, gente, conectado. Então, eu vou desconectar, eu vou fazer um logout aqui, para ele pedir as credenciais. Vejam, demo@example.com e a senha, a contrassenha, password, demo. Então, vamos logar, vamos nos conectar ali naquele demo que vocês acessaram do arquivemática.org. Tá? Vai pedir aí para vocês mudarem a senha, não deem bola, é só por causa que essa senha é senha muito conhecida, demo, vários sites utilizam. Olha aqui, gente, nós estamos no painel da Arquivemática. Ontem eu passei e expliquei cada um desses painéis aqui. Transfer, o backlog, o appraisal, o ingest, archival storage, preservation planning, access e administration. A primeira coisa que a gente fez foi passar para português do Brasil, né? Então vamos lá no administration, viemos aqui no language, isso nós fizemos ontem na nossa prática em aula lá no laboratório, e passamos para português do Brasil, PTBR. Mudar, change.
Pronto, a partir daí está traduzido o nosso Arquivemática, né? Eu vou dar um Ctrl+, eu ampliei aqui só para melhorar a visualização para vocês aí, tá? Mas vocês também vão estar fazendo a prática de vocês com o Arquivemática aberto. Abram um Arquivemática aí e façam a prática junto comigo. Então, olha, primeiro transfer lá, essas traduções você sabe que tem um problema da comunidade, né? São muitas pessoas que colaboram com a tradução do Arquivemática. Então, o transfer, eles traduziram aqui para transferir. E deveria ser transferência, né? Se a gente fosse considerar a terminologia arquivística, deveria ser transferência barra recolhimento. Porque nós diferenciamos terminologicamente aqui no Brasil, a transferência é do corrente para o intermediário. E o recolhimento é do corrente ou do intermediário para o permanente. Então, teria que ser transferência barra recolhimento. Só no Brasil, porque na língua inglesa eles não traduzem, eles não diferenciam a transferência ou recolhimento. Essa transferência. Mas já em espanhol tem uma diferença. É transferência primária, quando é do corrente para o intermediário. E é transferência secundária, quando é ou do corrente ou do intermediário para o permanente. Então, veja que cada país, cada nação vai ter a sua terminologia, a sua especificidade. O próximo painel é o backlog. Não foi traduzido. Não foi, ficou como backlog. Não deveria ser. Deveria ser quarentena, né? Quando eu mando para quarentena um pacote, eu quero inspecioná-lo, eu quero dar um tempo, aquele pacote que pode estar com algum problema, aquele recolhimento que foi feito de uma secretaria que eu quero analisar. Então, mando para quarentena. Arranjo, vejam que no inglês está como appraisal, avaliação. E aqui a tradução foi feita como arranjo. Então, a gente também poderia melhorar, né? Não que não tenha um arranjo ali, arrangement. Então, deveria ser avaliação barra arranjo, porque as duas coisas são feitas. Vocês vão me questionar, professor, mas como que faz a avaliação no permanente? Não é permanente ainda. Não foi admitida a custódia. Só é admitida a custódia no permanente quando ele entrar aqui na admissão. Somente aqui, no outro painel admissão. Até então, transferência, o backlog, que é quarentena, o arranjo, a avaliação, tudo ali ainda não foi admitida a custódia. A partir da admissão, sim. Depois, o armazenamento de arquivo, aonde estão os nossos pacotes AIP. É aqui que nós queremos chegar. É aqui que nós chegamos ontem, na aula de ontem. Olha só, as fotografias da Elisângela, as cartas do Pedro Ventura, fotografias da Milena, tudo isso aqui são os nossos alunos aqui da UF, que fizeram ontem. Fotografias da Ana Lívia, da Vitória, ingressos de shows do Daniel de Paula, fotos do Daniel Flores, esse é meu, nós fizemos ontem, né? Fotos de paisagens da Josielma, fotos doidas, etc. Não importa o nome que foi dado, o que importa é que vocês identifiquem, porque vocês vão ter que fazer o download desse pacote AIP para me entregar no Class. A entrega na semana que vem tem que ser um pacote AIP. É isso que eu preciso. Então, você tem que saber qual é o pacote, de quem é o pacote, o que vocês inseriram nesse pacote para poder fazer o download e me fazer a entrega. Bom, vamos dar uma olhada. Plano de preservação é onde estão todos os formatos, porque a gente vai querer verificar isso na prática. Nós vimos ontem que a gente submeteu um arquivo bitmap, PMP, e ele foi convertido para o formato TIFF. Ele normalizou, ele aplicou o plano de preservação digital, ele aplicou a política arquivística definida pela instituição. Isso é preservação digital sistêmica. Não fui eu que converti aquele arquivo, não fui eu que peguei o bitmap e converti para TIFF. Não foi eu que converti o MP3, o áudio MP3 para AAC. Porque se eu fizer isso, é ruptura da cadeia de custódia digital arquivística. Quem que converteu? O ambiente, o RDC-ARC, em uma preservação digital sistêmica. E aqui nós temos o acesso, que é a difusão
e acesso lá para o Atom, lá para a plataforma de acesso. Esse arquivo emática aqui, como não é o nosso, ele não vai ter DIP disparado. Ele não está interoperado a um Atom. O nosso arquivo emática vai ter, nós vamos fazer uma prática disso. E a administração, que é onde nós configuramos todas aquelas propriedades com sim, não, aquelas respostas automáticas, né? E aí a gente foi lá no default, editou, e a gente foi lá e pôs vários sim ou não. Por exemplo, procurar por vírus, vamos deixar com nenhum. Atribuir o ID aos diretórios, nenhum. Gerar relatório de transferência. Então, assim, ó, a gente vai deixar perguntas aqui para a gente poder ter o que responder. Aí nós vamos voltar lá no transferir, lá na transferência, para definir o que, que a gente vai capturar para o nosso CIP, né? Para iniciar a cadeia de custódia digital arquivística fazendo pacote CIP, pacote IP, pacote DIP. Vejam que ainda tem pacotes que não foram terminados aqui. A gente teve alunos que começaram e tiveram que sair mais cedo. A gente teve alunos que fizeram segundo pacote, terceiro pacote no arquivo emática. Então, ficaram aqui. O nome do pacote, todos os microserviços aqui abaixo. Nós não vamos dar bola para eles, nós vamos voltar depois ali, vamos olhar esses pacotes. Então, o tipo da transferência nós discutimos ontem, quais os tipos, a padrão, o Dataverse, que é o repositório de dados, que a gente também já trabalhou, imagem de disco, DSpace, repositórios institucionais, de bibliotecas, de instituições, tudo isso a gente já passou, mas agora é uma transferência padrão, nome da transferência. Então, vamos botar ali, recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel Flores, da Arquivologia. Nem sei se vai dar todo esse tamanho aí, né? Registro de número de entrada. Nós temos um registro, né? É o 7589-2022-02. O registro de entrada no sistema. Essa tradução está mal feita, isso é da plataforma de acesso e difusão, né? Lá para o Atom. Se eu botar um endereço aqui, essa descrição, esse TIP vai cair de forma automática lá no Atom. Então, eu teria que colocar aqui o endereço do Atom. Nós não vamos colocar nada aqui, porque nesse arquivo emática ele não vai para o Atom. Esse aqui é o arquivo emática público que todo mundo pode acessar. arquivematica.org, archivemerica.org. E aí vocês vão lá no demo e entram com aquelas credenciais. Depois nós vamos entrar no nosso arquivo emática. Então, vamos lá no navegador. Vamos selecionar aqui abaixo o artefato. Veja que se nós clicarmos em cima do nome, como aconteceu ontem, eu seleciono a pasta. Não, eu não quero selecionar essa pasta, não. Eu vou abrindo, clicando na pastinha amarela ali à esquerda. Ó. Sample Data. E aí nós vamos vir em Sample Transfers. Por que na Sample Transfers? Porque a gente já fez uma prática aqui, deixa eu encolher a Sample Transfer de volta, é só clicar em cima. A gente já fez uma prática no teste transfer. O teste é para dar errado. O teste é para a gente testar, para a gente verificar. Então, olha só, no teste transfer tem documentos com vírus, tem diretórios vazios, tem arquivos ocultos para ver o comportamento do RDC-ARC, normalização manual, documentos com senha protegida, vírus teste. Olha só, tem 9 objetos com vírus aqui, ó. Todos esses objetos têm vírus. E aí a gente quer checar o comportamento do RDC-ARC retirando o vírus. Porque se eu for tirar o vírus, eu rompo a cadeia de custódia digital arquivística. Isso não pode. O vírus tem que ser sanitizado, tem que ser retirado pelo ambiente. Então, essa prática nós não vamos fazer agora. Essa prática já foi feita. Nós vamos fechar aqui o teste transfer e vamos abrir o sample transfer. Vocês vão poder escolher para essa prática qualquer pasta. Eu vou selecionar aqui images. Onde é que estão as images ali? Images, está aqui, ó. Eu posso até abrir a pastinha e mostrar cada uma das imagens, ó.
Tem um AI ali, tem um TIFF, tem um SVG, tem um PNG, tem um GIF, tem um EPS, e ainda tem uma pictures lá dentro com TGA. Tem um bitmap aqui, ó, que já está claro. Esse bitmap terá que ser convertido, porque o bitmap não tem garantia de acesso no futuro. Ele vai ser convertido para TIFF. Então, nós queremos ver isso nesse pacote. Aqui nós vamos gerar o CIF. E aí eu quero olhar o wipe, como é que ficou essa conversão do bitmap para TIFF lá no wipe. Mas eu não vou selecionar o arquivo. Vocês veem que ele fica taxado, ele fica riscado. Eu não posso pegar arquivo no Arquivemática para fazer o CIF e o wipe. Eu tenho que pegar pasta. Então eu vou lá no Images, posso até encolher a pasta de volta, Images, e venho aqui abaixo nesse botão Adicionar. Quando eu cliquei no Adicionar, olhem aqui acima como ele vai listando. Eu poderia botar outra pasta. Tá? Poderia botar uma outra pasta, por exemplo, de multimídia. Tem outros 7 objetos digitais aqui, ó, com vídeos, MPG, MP3, WMV. Não, não é hora agora. Depois nós faremos essa prática em laboratório. Agora é só esse images. Então, a partir disso, eu já posso iniciar a transferência. Já selecionei os meus arquivos. Eu poderia selecionar mais ofícios, mais cartas, mais memorandos, mais uma série, mais uma subsérie, uma outra subclasse, e etc. E iniciar a transferência. E ele já deu um aviso lá em cima, vocês estão enxergando aí. Já começou a transferência do recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel. Eu vou ocultar esse painel aqui, navegador, é só clicar aqui no navegador. Ó. Clica nele, ele desaparece, e aí ele fica com aquela sinetinha. Vocês estão vendo essa sinetinha aqui à esquerda, né? Ele está me chamando. E nós vamos repetir essa operação de responder, porque é o trabalho do arquivo permanente. É o trabalho de um arquivista que vai trabalhar num arquivo permanente administrando um RDC Arc. Viram que ele começou os microserviços. Aqui no vídeo a gente não vai ter tempo de analisar cada um dos microserviços. Mas na aula, lá no laboratório, a gente pôde olhar, por exemplo, a tarefa dentro do microserviço, verificar a conformidade da transferência. Dentro dela tinha uma tarefa, remover arquivos e diretórios ocultos. E aí eu mostrei para vocês ali naquela engrenagem, bem aqui à direita, ó, que eu posso clicar na engrenagem. Eu vou clicar, ele abriu outra aba. Ou para vocês aí vai abrir uma aba, uma janela. Eu vou trocar de aba então. Quando eu cliquei, ele veio para cá. Veja que ele mostra a tarefa, qual é o identificador, que hora inicial ele começou a fazer isso e qual é o resultado final. Então, ele executa. Isso fica tudo documentado. Isso é diplomática digital. Tudo isso fica registrado dentro do pacote AIP. Para o futuro, para a futuridade. Quer dizer, eu vou poder abrir esses pacotes no futuro e encontrar tudo o que aconteceu nesse pacote AIP dentro do meu arquivo permanente digital, dentro do meu RDC Arc. Voltamos ao nosso Arquivemática, então, e agora eu vou seguir nesse processamento. Qual é a próxima pergunta? Atribuir o UID aos diretórios? Sim. Lembra que eu fui lá na configuração e deixei para ele perguntar isso? Eu poderia ter dito sim, né? Ele não ia perguntar. Não, eu quero que atribua sim. Então, sim, atribua. Quer dizer, todos os diretórios vão receber aquele código identificador universal, UUID, código identificador universal. Próxima pergunta, procurar por vírus. Lembre que eu deixei para ele perguntar também. Poderia ter dito de forma automática assim, você quer procurar por vírus? Claro que eu quero, sim. Porque se eu dissesse não e fizesse isso na mão, ruptura da cadeia de custódia digital arquivística. Não posso. Próxima pergunta. Você quer identificar o formato do arquivo? Fundamental, necessário. Eu preciso identificar aquele BMP, aquele bitmap, para quê? Porque ao saber e ter certeza que é um bitmap, ele vai aplicar o plano de preservação digital e os bitmaps, que é um formato
que não tem garantia de acesso no futuro será convertido para TIFF. Então, a decisão minha é sim, quero converter sim. E segue o processamento. Vamos ver qual é a próxima pergunta que ele vai me fazer logo adiante. Veja que ele está seguindo. Executar a verificação de política de originais. Só que antes disso, vocês estão enxergando esse íconezinho que eu acabei de clicar? Eu vou voltar aqui para vocês. Olha o ícone que eu quero, é esse aqui, ó. Do lado do remover o pacote. À esquerda, é essa caixinha pequenininha. Eu vou passar o mouse para que vocês consigam enxergar onde eu estou. E ele tem um lápis ali. Se eu parar o mouse ali em cima, ele vai dizer metadados. Eu vou clicar. Podem clicar aí também. Metadados. E aí ele vai listar aqui os metadados dos microserviços que eu posso listar. Estão aí os metadados dos microserviços. Volto. Direitos, eu posso listar ou adicionar direitos. Rights, prêmios. Quando que vai ser liberado o acesso desse documento? E metadados, eu posso listar. Esse pacote não tinha metadados, vocês viram? Não tem nada. Mas eu posso voltar e eu posso adicionar metadados. Eu vou adicionar um título, metadados Dublin Core, que a gente estudou tanto, né? Qual é o título? Então, eu vou dar um nome a esse recurso aqui, o título, tá? E eu vou dizer quem é o criador, professor Daniel Flores. Qual é o assunto? O que eu estou recolhendo? Recortes de jornal do acervo privado do professor Daniel Flores. Qual é a descrição? E aí eu seguiria com os outros metadados, vou criar. Pronto, eu acabei de criar um metadado. E eu não botei título, ó. A partir de agora, se eu voltar ali no transferência, ir ali no pacote, recolhimento de recorte do professor Daniel e clicar nesse metadado aqui, ó, vou clicar. E vou listar os metadados. Veja que está ali, ó. Tem um set de metadados. E eu posso adicionar mais metadados, conforme a minha necessidade. Então, eu vou voltar para a transferência. Ele tem uma pergunta, vocês viram que as perguntas ficam esperando. Eu posso sair, voltar a qualquer hora. Qual é a ação agora? Qual é a decisão? Executar a verificação da política de originais? Sim, eu quero que ele cheque os originais de acordo com a política nesse meu pacote que eu estou submetendo para o RTC-ARC. E aí chegou a última pergunta aqui da aba de transferência. Criar CIP? Vejam que é só a partir desse momento que o CIP vai estar pronto, finalizado e criado. Não é o AIP, é o primeiro pacote, o CIP. Criar? Sim. Criar o CIP e continuar o processamento. Depois eu vou voltar aqui e vocês viram que eu posso mandar para o backlog. Não é para o backlog, é enviar para a quarentena, para que eu possa analisar. Ou então rejeitar essa transferência. Não, eu quero criar o CIP e continuar o processamento. Só que daí, a partir do momento que eu crio o CIP, ele vai pular lá para a admissão. Ó. Vocês estão enxergando aí a admissão? Que ele provavelmente aumentou aquele númerozinho lá que devia ter um 3. Eu vou ampliar para vocês enxergarem melhor. Agora não, 3 e agora é um 4. Ó. Então vamos reduzir. Acabou a minha tarefa aqui. Vocês viram que o recolhimento de recortes do professor Daniel está pronto. Aqui tem um outro pacote que é o ingresso de museus do Daniel de Paula. Aluno que estava fazendo, o colega que estava fazendo na aula de ontem. Pode voltar a terminar hoje. Então, vamos pular lá para a admissão. Cliquei na outra aba. Recolhimento de recortes do professor Daniel. Jornais, né? E seguem as perguntas. Normalizar? Claro, eu quero normalizar para preservação somente, AIP. Porque esse arquivo emática não dá para normalizar para acesso, porque ele não está interoperado com Atom. Então, normalizar para preservação. No outro arquivo emático, nós vamos normalizar para acesso, para difusão no Atom.
Escolher modo miniatura? Sim, quero. E aí eu sigo respondendo. Claro que essa arquivemática poderia estar configurado de tal forma que essas perguntas não apareceriam. Tá? Escolher modo miniatura? Claro que eu quero. Aprovar a normalização? Sim. Aqui nessa normalização eu poderia ter checado ela. Tá? Eu poderia ter analisado cada um dos formatos que foram normalizados. Tá? Eu poderia. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Aprovar a normalização. Você está enxergando, né? Eu posso voltar em qualquer hora, em qualquer um dos microserviços aqui. Vamos clicar ali nas tarefas. Vocês estão enxergando aí? Tarefas, ó. Clico. E aí vocês viram que, por exemplo, o BMP ali, ó, o Euroliag.pnt, o Windows Bitmap. Vamos olhar. Tentativa de normalização da preservação? Sim. A normalização da preservação falhou? Não. Verificação da conformidade de preservação? Aprovado. Já está em formato de preservação? Não, bitmap não é preservação. Tentativa de normalizar, e aí vejam que ele vai normalizar. Então, gente, eu estava comentando tudo isso e não estava mostrando a tabela. Agora que eu compartilhei a outra aba. Eu vou repetir, olha só, o bitmap aqui, formato de arquivo Windows Bitmap, agora sim vocês estão enxergando aí. E aí as perguntas aqui, tentativa de normalização, sim. A normalização falhou, não. A verificação de conformidade, não. Já está em formato de preservação? Não, porque é BMP, é bitmap. E aí ele vai ser convertido. Então, vou voltar agora lá para o arquivemático onde nós estávamos, e tem mais perguntas. Executar a verificação de política? Sim, claro que sim. E estamos seguindo. Vocês viram que aqui abaixo é outro pacote que é do Gerson, né? Não tenho que mexer, isso aqui é dos nossos alunos. Deixa o pessoal trabalhar, cada um trabalha com o seu pacote em aula. Executar verificação da derivada de acesso? Sim. Eu vou respondendo até concluir o pacote, até finalizar. Transcrever o conteúdo CIP? Sim, eu quero uma transcrição, porque nós vamos estudar isso depois em aula, em prática, em laboratório. Você quer procurar por vírus na documentação de submissão? Sim, também quero. E segue as respostas, né? Vocês viram que é um processo, é a tarefa de um RDCA, que é a tarefa de um arquivo permanente, são os papéis de um arquivista, que é o administrador do RDCA. Você quer formato de identificação? Claro que quero. Sim, vou respondendo. Vocês estão praticando aí junto comigo. Escanear para vírus nos metadados? Claro que quero. Você quer vincular PID? Não, eu não quero não, que é aquele sistema de autenticação PID que a gente fez em aula. Não está configurado aqui nesse arquivo Emáticas. Quem botar assim, vai dar um falhou ali. Deixa eu ver se eu até encontro algum outro pacote que tem uma falha aqui, de algum outro aluno. Vamos ver. Não, não vou achar aqui. Então vocês vão ver depois nos trabalhos de vocês, nos exercícios e nas repetições. Documentar diretório vazio? Sim, claro, quero. É importante, se alguém mandou um pacote com diretório vazio, ele vai documentar para mim. Tá? Ele vai registrar e vai dizer, não, olha, esse pacote veio com um diretório de documentos vazio. Armazenar o wipe, eu poderia revisar o wipe aqui no review, tá me enxergando? Ó? Não, eu quero aqui sim, armazenar. E a ação do lugar de armazenamento no padrão de armazenamento wipe, sem problema. Então, sim, lugar de armazenamento, vou botar na localização padrão ali. Lugar de armazenamento do wipe está tudo ok, está aprovado. E ele está seguindo com as perguntas. Lembre que essa prática depois vai ter outro vídeo que a gente vai fazer com o nosso arquivemática, com o nosso Atom. Está fazendo armazenamento, está amarelinho. Vocês viram que o ícone de processamento são essas duas setas que ele está trabalhando, quer dizer, ele está processando, não está concluído, não está finalizado ainda o pacote. Nós temos que aguardar. Isso leva um tempo as conversões, leva um tempo o armazenamento,
E lembre que esse Arquivemática não é o nosso, esse Arquivemática é lá da Artefato, está online, arquivemática.org. Todo mundo que está aqui acompanhando o vídeo e fazendo a prática vai poder fazer essa prática junto lá no Arquivemática. Tá? Ele é público, não tem restrição de acesso nenhuma, vocês vão poder fazer juntamente comigo. E assim que terminar, ele vai lá para o armazenamento de arquivo, ele vai ter o AIP, está concluída a atividade, está pronta. E estando pronta a atividade, nós vamos baixar esse AIP para entregar para o professor. Está feito. Está feita a prática do AIP. O DIP é outro vídeo. O DIP nós vamos fazer depois, no vídeo seguinte, a cadeia de custódia plena disseminando lá no Atom. Eu vou lá no armazenamento de arquivo olhar o DIP, vejo que ainda não está o meu pacote aqui, ó, tá as cartas do Pedro aqui, o último. Então vamos voltar ali para a admissão. Ainda está processando. Agora terminou, gente. Olha ali o ícone, ó. Concluído. Recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel. Então vamos lá para o armazenamento, ó. Vamos descer e vamos olhar ali o recolhimento. Talvez esteja nas páginas seguintes. Eu vou ordenar aqui, ó, por status de criação, tá? Criado. E vamos inverter aqui a ordem. Agora sim, ó, recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel Flores, da Arquivologia UF. Pacote AIP. Vamos clicar em cima dele. Aqui está o pacote AIP, ele tem 10.8 MB, data de armazenamento, a gente não autorizou a criptografia, depois nós vamos ver isso para criptografar, localização, e aqui o carregamento de DIP lá para a plataforma do Atom, que a gente também poderia fazer. Nós vamos baixar aqui, nós vamos fazer o download, vocês viram que ele é um arquivo zip, é um arquivo zipado, que vai aparecer bem abaixo aí para vocês, tá? E eu vou abrir esse zip, não vai aparecer de cara para vocês, porque eu estou compartilhando uma aba do Chrome. Então, agora eu vou ter que alterar o compartilhamento aqui no Meet. Tá? Eu vou parar a apresentação e aí eu vou compartilhar a janela inteira. Ou não, deixa eu compartilhar uma janela aqui, que eu vou compartilhar a janela do Zip aberto. Agora já está compartilhado aí para vocês. Esse é o Zip. Como é que eu vou olhar esses arquivos? Eu quero que vocês abram o diretório data, que está ali, e eu quero que vocês vão diretamente no Objects. Os objetos. É aqui que estão os objetos que foram submetidos e convertidos. Então, vejam aqui. Toda vez que vocês encontrarem o nome do arquivo duplicado com o UID, por exemplo, esse Eurolig, que eu destaquei tanto, que é um bitmap, vamos abrir ele aqui. Olha o bitmap, é esse aqui. Aliás, vocês não estão enxergando. Por quê? Porque eu estou compartilhando somente. Deixa eu parar a apresentação aqui e eu vou compartilhar a tela inteira para vocês, tá? Porque senão a gente vai ter que ficar toda hora recompartilhando. Então, a partir de agora, vocês vão enxergar a imagem que é o bitmap. É essa aí, a imagem que é bitmap. E aí nós vamos voltar no zip. Olhem que esse bitmap aqui, ó, ele foi convertido para TIFF. E esse TIFF, ele renomeou com o ID, o Código Identificador Universal. Ele converteu de bitmap de 1.4 mega para TIFF, também de 1.4 mega. Nem sempre essa conversão vai ser igual, ela pode ser maior. Então, vamos abrir o TIFF agora para vocês verem. Estão enxergando aí o TIFF, né? Esse é o arquivo já convertido. Vamos voltar para o nosso zip e vamos ver outros casos. Olhem só, esse TIFF aqui que está aparecendo em destaque, ele tinha 123 kilobytes. Ele foi convertido para um TIFF de 977 kilobytes. Ele aumentou de tamanho porque ele foi normalizado, convertido de acordo com o plano de preservação digital. Tá? O Lion.svg de 17 kilobytes foi convertido para Lion com o ID para 22 kilobytes. Então, pessoal, a atividade está completa. É esse arquivo zipado que vocês vão ter que me entregar. Quem converteu com outros formatos, os formatos serão diferentes.
Tá? Então, pode ser um zip, pode ser um bzip, isso é livre. Vocês vão compartilhar isso e fazer a entrega aqui no Class para mim, só baixar esse IP, esse pacote IP, e fazer a entrega até a data, que é até a semana que vem. O DIP vai ser um outro vídeo para vocês poderem acompanhar. Tá certo, pessoal? Obrigado pelo vídeo, espero que tenha ficado fácil, claro, que vocês tenham conseguido fazer essa atividade junto comigo. Continuamos a prática no outro vídeo, lembrando que semana que vem tem prova, tá? Tem uma avaliação comigo. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado.